Olá a todos, meu nome é Simone Cassiano, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações oferecido pela Universidade de Brasília e estarei aqui agora para discutir com vocês um pouco sobre modelagem por equações estruturais. Para subsidiar essa discussão sobre a modelagem por equações estruturais, nós teremos como base o texto de Di Stefano, publicado em 2016, examinando ajuste com modelos de equação estrutural. O objetivo é que, com esse bate-papo, a partir dessa discussão, vocês tenham melhores condições de identificar as informações e índices que podem ser usados para avaliar o ajuste do modelo, e que isso também sirva como base para que vocês possam selecionar o melhor modelo com base em um conjunto de informações que subsidiarão o seu processo de tomada de decisão. Mas por que aprender a usar a técnica de modelagem por equações estruturais especificamente? Pois essa questão, ela transpassa a questão da nossa própria formação e da nossa autonomia como pesquisador, então isso demanda, sim, o domínio de diferentes técnicas para que tenhamos condições de trabalhar cada vez mais, com maior autonomia com os nossos dados, com os nossos modelos, mas também a justificativa mais voltada para os benefícios, vantagens e que estão associados a essa técnica propriamente dita. Então, nós temos a noção de que os instrumentos são construídos com base em uma teoria, tudo aquilo que nós vamos a campo, mensuramos, demanda esse subsídio teórico, e a modelagem por equações estruturais é um conjunto de técnicas que permite a testagem de modelos teóricos e a obtenção de evidências de validade em relação a esses modelos que nós propomos quando construímos um instrumento quando vamos a campo coletar dados. Então, as vantagens do uso da modelagem por equação estrutural envolvem testar diferentes conceitualizações da teoria e atingir ali modelos mais complexos, prover informações para avaliação de parâmetros variados, já que nós não nos baseamos em uma única medida nesse caso, e dar suporte para a tomada de decisão sobre o modelo com melhor ajuste. Como funciona essa modelagem por equação estrutural? Ela utiliza diferentes fontes de informações para que nós tenhamos condições de fazer, então, essa decisão pelo qual é o melhor modelo. Qual modelo melhor explica, conceitualiza, traduz aquilo que nós estamos propondo com base no que a literatura científica, com base no que a teoria nos dá. Então, esse modelo, ele é avaliado em termos dos parâmetros que são estimados, dos índices de ajustes, de informações residuais, diferentes fontes para que nós possamos entender como esse modelo está se comportando em relação aos dados que nós coletamos, em relação àquilo que foi proposto, e lembrando essa proposta, então, com base no que a teoria nos indica. Logo, nós temos uma expectativa, quando nós estamos trabalhando com modelagem, aprendendo de que, como mágica, nós vamos conseguir organizar ali todos os nossos dados, mas a realidade ela é muito mais complexa e desafiadora quando nós olhamos para tantos índices que precisam ser considerados e temos que entender como o conjunto desses vários índices, o que ele nos diz sobre o nosso modelo. O cenário ideal, então, seria que todos esses índices de ajuste, eles tivessem limites conhecidos, que eles se comportassem independentes de flutuação devido ao tamanho da amostra, e que eles seguissem uma distribuição conhecida, mas isso é o cenário ideal. Na realidade, nós enfrentamos alguns desafios e temos discussões já na literatura falando sobre a construção e o uso desses índices, tanto que, ao longo do tempo, alguns índices foram caindo em desuso, deixando de ser utilizados por mostrarem-se
pouco confiáveis em relação à sua utilização, à indicação que ele retorna sobre os modelos. Entre as críticas que nós encontramos no texto de Stefano, vai falar sobre o fato de que um índice pode mostrar ajuste favorável no geral, mesmo que algumas partes do modelo não estejam ajustadas na realidade. Também traz que assume que o modelo foi corretamente especificado. Então, quando nós falamos da modelagem por equação estrutural, ele parte do princípio de que o modelo que nós estamos propondo, ele foi corretamente especificado. Esse diálogo, essa articulação com a teoria é uma coisa que ele assume como correta, mesmo sabendo, e aí vem a crítica, né, que nenhum modelo pode realmente ter esse ajuste ideal. Não indica onde modelos com ajuste pobre, aqueles que não atingiram os índices satisfatórios, eles podem ser melhorados, e não tem um número único como parâmetro para a tomada de decisão, pois trabalha com diversos índices, e está aí um lance bem desafiador da modelagem por equação estrutural, que é justamente entender como nós podemos trabalhar com esse conjunto de índices para a tomada de decisão. O primeiro índice proposto e ainda utilizado é o Q-quadrado, cujo pressuposto é determinar se o modelo testado se ajusta aos dados. Então, ele funciona fazendo uma comparação entre a matriz proposta, né, o modelo teorizado que nós apresentamos, e a matriz amostral, aquela que vem dos dados já coletados. Justamente por isso, ele procura encontrar ali o ajuste ideal ou exato, faz a verificação de possíveis discrepâncias entre o modelo, conforme nós idealizamos, e o modelo reproduzido pelos dados. Por isso, a ideia de quando você faz os testes, a avaliação da modelagem por equação estrutural, é que o teste do Q-quadrado não seja significativo e que você atinja valores mais baixos, já que a hipótese que ele testa é de que é voltada para a diferença entre esses modelos. Então, valores mais baixos indicam que essa diferença é menor. Como nós temos vários índices, encontramos também na literatura diferentes formas de categorização desses itens. No texto de Stefano, ele vai apresentar brevemente, citar a categorização proposta por Tanaka em 93, que é se esses índices, né, se baseiam em população, em amostra, em simplicidade ou complexidade, normalidade, não normalidade, se é absoluto ou relativo, se adota um método de estimação livre ou específico, e se ele é independente ou dependente do tamanho da amostra. Então, são as 6 categorias que são propostas por Tanaka. Mas nós também encontramos na literatura, e uma boa parte dela vai trabalhar com categorias mais amplas. Então, entendendo se aqueles índices são de parcimônia, de comparação, se eles são absolutos ou comparativos, alguns também vão falar em absolutos ou incrementais. E na discussão trazida por Stefano, que é a base dessa nossa discussão aqui agora, nós vamos trabalhar com essa categoria de índices absolutos e comparativos. Os índices absolutos que são discutidos no texto é o GFI, SRMR, RMCIA, AIC, BIC e ECVI. O GFI, ele é um índice de ajuste, né, de bondade de ajuste, que tenta avaliar a quantidade de variância e covariância na matriz observada. Então, para esse índice especificamente, é interessante que nós consigamos obter valores mais altos, porque os valores mais altos indicam melhor ajuste. E a literatura também indica ali, como referência, valores iguais ou acima de 0,95, como indicadores de que temos um ajuste aceitável, satisfatório para o modelo. O SRMR mensura o erro médio quadrático residual por meio da raiz quadrada da média do resíduo quadrático padronizado.
Então, ele é um outro índice absoluto, mas nesse caso, a ideia é que nós consigamos obter valores mais baixos, e eles vão ser os indicadores de melhor ajuste, e os valores de referência são iguais ou abaixo de 0,08. O RMCIA é um dos mais utilizados e citados na literatura, mensura o ajuste entre o modelo proposto e a população. Valores mais baixos são indicadores de melhor ajuste, e tem sido considerado ali valores de corte, valores de referência, em torno de 0,06. O AIC e o BIC são dois índices que são usados ao comparar modelos não alinhados concorrentes, ou seja, modelos alternativos, que são calculados a partir do mesmo conjunto de dados. Então, estamos falando ali da matriz de covariância amostral. Para esses índices, valores mais baixos também são os indicadores de melhor ajuste, mas nós não temos o consenso com valores de referência sendo indicados na literatura, sendo apenas mencionado que valores mais baixos são os preferíveis. O ECVI mensura a discrepância entre a matriz de covariância ajustada na amostra e a matriz de variância esperada, obtida de outra amostra de mesmo tamanho. Então, para esse tipo de índice, os valores mais baixos também são indicadores de melhor ajuste. E a referência também é de que esses valores mais baixos são os preferíveis, sem que haja uma indicação específica de um valor de corte. Porém, há uma observação, né, de que os intervalos de confiança também possam ser sobrepostos, possam ser avaliados, que os intervalos de confiança possam ser avaliados e, no caso deles serem sobrepostos, isso é um indicativo de que não há diferença estatística entre os modelos. Bom, discutidos os índices absolutos, o texto de Di Stefano também trará 3 índices comparativos que são utilizados na avaliação dos modelos e que subsidiam a nossa tomada de decisão em relação ao modelo proposto. Um deles é o NFI, que mensura a proporção do total de covariância observada e explicada pelo modelo hipotetizado e verifica se o modelo proposto é melhor que o modelo base. Então, para esse tipo de índice, né, valores mais altos são indicadores de melhor ajuste e a literatura tem indicado como valor de referência 0,95. O NNFI, ele relativa essa melhora do ajuste do modelo com base no grau de liberdade e também verifica se o modelo proposto é melhor que o modelo base. Então, similar ali ao que acontece com o NFI, mas ele tem essa relativização que acontece com base nos graus de liberdade. Valores mais altos também são indicadores de melhor ajuste e a literatura também indica como valores de referência 0,95 ou acima. Por fim, o CFI também muito utilizado, citado, né, na literatura, e levado em conta quando nós estamos tomando decisão em relação ao modelo, ele relativa a melhora do ajuste do modelo, tendo como base o modelo independente. Então, nesse índice especificamente, valores mais altos são indicadores de melhor ajuste, e o valor de referência também é de 0,95 ou acima. Então, passei brevemente ali pelos índices, né, absolutos e relativos que são trazidos pelo texto do Di Stefano, e porque eu recomendo a leitura desse texto, né, além dessa breve discussão e explanação aqui, recomendo fortemente que as pessoas busquem a leitura desse texto. Ele traz ali questões centrais da discussão da modelagem por equação estrutural e da necessidade ou justificativas para que nós nos empenhemos em conhecer, em utilizar e dominar esse conjunto de técnicas, deixando claro ali quais são as vantagens, os benefícios em relação
Há outras técnicas, como nós falamos inicialmente, no início desse bate-papo. Ele também dá uma pincelada, traz alguns aspectos de índices adicionais, como os índices residuais ou índices de modificação, que também são obtidos quando nós fazemos as testagens de modelagem por equação estrutural, e também podem ser levados em conta no nosso processo de tomada de decisão em relação ao modelo. Algumas questões de pesquisa são apresentadas ao final do texto, que também serve trazendo ali um exemplo prático de como essas questões, esses índices são utilizados a partir da modelagem por equação estruturais e futuras direções que temos que adotar, sempre buscando ali o avanço do conhecimento na área e as possibilidades de melhoria, né, as críticas. Como eu falei, nós temos alguns índices que foram desenvolvidos que já deixaram de ser utilizados, então nós temos algumas limitações ainda, outras potencialidades que precisam ser exploradas, e essa agenda, né, de pesquisa que ele propõe, ou essas futuras direções, elas são indicativos para quais direções estamos caminhando no sentido de buscar essa melhoria. Bom, então é isso, agradeço a atenção de todos, deixo e-mail para contato e as fortes recomendações de que incluam esse texto de Di Stefano de 2016 na lista de leitura e façam um bom uso, bom proveito das recomendações que são trazidas por esse autor e que também é um texto que serve ali como um guideline, né, uma referência que nós possamos nos basear para fazer a avaliação dos índices de ajuste nos nossos modelos testados por modelagem por equação estrutural. Até breve.